No planeta Terra, existem diversos mistérios da natureza e das próprias civilizações humanas que viveram há milhares de anos e deixaram grandes enigmas que intrigam historiadores e pesquisadores ao longo dos tempos. Hoje vamos falar sobre 5 grandes mistérios da humanidade ainda não solucionados. Taos Han. Taos é uma cidade de descendência indígena no estado do Novo México, Estados Unidos. No final da década de 80, diversos moradores da cidade de Taos começaram a relatar um fenômeno estranho, que seria um zumbido de baixa frequência e ensurdecedor, semelhante a um barulho de motor a diesel distante, segundo relatos dos próprios moradores. Extremamente incomodados com essa situação, os moradores cobraram um posicionamento do governo dos Estados Unidos, que em 1991 deu início a estudos científicos para detectar a origem do zumbido. A imprensa na época apelidou o zumbido que muitos diziam ouvir de Taos Han, ou zumbido de Taos. Vários laboratórios e cientistas se engajaram na missão de tentar encontrar a origem do zumbido, mas apenas conseguiram descartar possibilidades e não chegaram a nenhuma conclusão. Em seus estudos, constataram que 2% da população da cidade era afetada pelo zumbido. Fizeram exames médicos e quase todos, se não a maioria, não sofria de problemas auditivos. Quando se achava que era um fenômeno limitado à cidade, eis que relatos começaram a aparecer de diversas regiões da Europa e logo após de todo o mundo. Os relatos em Taos era de que o zumbido causava efeitos como dor de cabeça, insônia, tontura e outras coisas. O som se iniciava repentinamente como se algum dispositivo tivesse sido ligado e era muito baixo, mas extremamente irritante. Inicialmente se suspeitou que o zumbido possuía alguma relação com instalações militares localizadas na região, mas não havia nada que comprovasse tal hipótese. Não haviam sinais acústicos consistentes que poderiam explicar o zumbido. A hipótese de atividades sísmicas também foi descartada. Vários exames foram realizados nas pessoas que relataram o zumbido, mas nada de anormal foi detectado. Para dificultar ainda mais a investigação, o som não podia ser captado por aparelhos eletrônicos. Alguns cientistas chegaram à hipótese de que o som poderia ser proveniente do próprio corpo da pessoa, gerado pela audição e o cérebro, sem algum estímulo externo. No entanto, isso não explica o porquê o fenômeno era relatado em sua maioria em lugares específicos e em horários específicos. O áudio a seguir é uma simulação feita do zumbido. Alguns atribuem o fenômeno a teorias bizarras, como transmissões de rádio, redes elétricas, testes de armas secretas e até alienígenas. Mas o fato é que as investigações acabaram sem nenhuma conclusão, e a fonte do ruído permanece um mistério até os dias de hoje. Manuscrito Voynich.
Formado por 122 folhas e 240 páginas escritas em pergaminho de vitelo, o manuscrito Voynich ganhou esse nome por ter sido descoberto na Itália em 1912 pelo livreiro estadunidense Wilfred Michael Voynich. Voynich teria comprado o livro em um colégio jesuíta em Villa Mondragone, na Itália. E um documento do século XVII que acompanhava o livro sugere que o manuscrito pertenceu a um famoso alquimista chamado George Brask, em meados do século XV, e também teria pertencido ao imperador Rodolfo II, do Império Romano Germânico. Apelidado de O Livro que Ninguém Consegue Ler, o manuscrito é datado do século XIV e escrito em uma língua desconhecida ou código incompreensível. A única coisa que facilita a compreensão do que pode estar escrito no livro são as gravuras e ilustrações presentes em diversas páginas. Através da análise das gravuras, supõe-se que a obra se trata de temas como botânica, astronomia, biologia e farmacologia. O texto é constituído por cerca de 170 mil caracteres, com possivelmente 35 mil palavras formadas a partir de um conjunto de 20 a 30 letras que se repetem. O fato de até hoje não ter sido decifrado faz com que diversos estudiosos sustentem a ideia de que o manuscrito não passa de uma invenção sem propósito, uma combinação de desenhos e símbolos aleatórios criados no Renascimento para confundir estudiosos e pesquisadores. Seja como for, o fato é que o livro permanece como um dos grandes mistérios da criptografia e que pode esconder conhecimentos do passado como um dos mais bem guardados segredos de todos os tempos. Linhas de Nazca. A civilização Nazca viveu entre os períodos de 100 a.C. a 800 d.C., ao lado da árida costa sul do Peru. Essa civilização ficou conhecida por 2 extensos projetos de construção que teriam exigido a coordenação de grandes grupos de trabalhadores. Um desses projetos eram os púquios, aquedutos subterrâneos para fornecer água para irrigação e fins domésticos no árido ambiente. O outro projeto foram as chamadas Linhas de Nazca, localizadas em uma planície no deserto do centro-sul do Peru. As linhas de Nazca são certamente um dos maiores mistérios existentes desde quando foram descobertas em 1927. São mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos de animais e plantas feitas no deserto. Algumas das retas chegam a medir quase 48 quilômetros, enquanto os desenhos variam entre 15 e 365 metros de largura. Os estudos científicos descobriram que as linhas foram feitas removendo uma camada de rochas escuras da superfície, deixando à mostra a parte da areia mais clara abaixo das rochas. E devido à baixa incidência de chuvas e ventos, as linhas permaneceram praticamente intactas por mais de 2.000 anos. Diferente dos púquios, os cientistas e pesquisadores ainda não conseguiram descobrir a real finalidade das linhas de Nazca, dando espaço para diversas teorias do propósito das linhas. A teoria mais aceita atualmente é que os geoglifos estariam relacionados à água. As linhas marcariam um fluxo de água subterrâneo e as figuras demarcariam pontos para criar poços. Outra teoria muito aceita é de que os símbolos seriam de cunho religioso e cultural. Muito provavelmente as linhas eram caminhos a serem percorridos pelas pessoas em procissões religiosas em direção a locais sagrados.
E ainda existe outra teoria de que os desenhos seriam uma forma de se comunicar com visitantes alienígenas que teriam feito contato com a civilização naquela época. Fato é que não se sabe como essa civilização conseguiu fazer desenhos gigantescos e simétricos, se não havia como enxergá-los do solo. E também não foi encontrado até hoje nenhum tipo de escrita ou texto citando a finalidade das construções, o que torna as linhas de Nazca mais um dos grandes mistérios da humanidade. Pergaminho de cobre. Em 1947, um jovem pastor de cabras caminhava sobre uma colina próximo às ruínas de Qumran, que é um sítio arqueológico na Cisjordânia, localizada na margem ocidental do Mar Morto. O jovem procurava uma cabra perdida do seu rebanho. Achando que ela estaria dentro de uma caverna na beira da colina, o jovem jogou uma pedra dentro da caverna para assustar o animal. Só que o que ele escutou, na verdade, foi um barulho de um pote de cerâmica se quebrando com a pancada da pedra. E dentro da caverna, o jovem viria a encontrar o que é considerado um dos maiores achados arqueológicos da história: os chamados manuscritos do Mar Morto. Ao longo dos anos, foram descobertas 11 cavernas, nas quais foram encontrados mais de 900 manuscritos e documentos, escritos em couro e papiro, muitos já danificados e alguns apenas com fragmentos sobrando. Os pergaminhos e manuscritos eram compostos por diversos textos bíblicos e regras da doutrina de judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran do século II a.C. até aproximadamente 70 d.C. Mas foi só em 1952 que um arqueólogo chamado Henri de Contenson descobriu 2 pergaminhos completamente diferentes de todos os outros. Estes pergaminhos eram feitos de folhas de cobre e já estavam completamente oxidados, que posteriormente descobriu-se que os 2 eram apenas um único pergaminho, que devido à oxidação foi partido no meio. Na época, ninguém tinha coragem de tentar desenrolar os pergaminhos, com medo de danificá-los. Foi aí que entrou em cena um professor da Universidade de Manchester, Henry Wright Baker, que em 1955 utilizou uma técnica e recortou o pergaminho em 23 partes iguais. Ao analisar o pergaminho, notou-se que ele estava escrito em uma das primeiras formas da escrita hebraica. E o responsável pela missão de decifrar o que estava escrito no pergaminho ficou nas mãos de John Allegro, que é um famoso arqueólogo e estudioso dos manuscritos do Mar Morto. Ao traduzir o pergaminho, foi descoberto que ele era uma lista de 64 locais onde haviam escondidos enormes quantias de pedras preciosas, joias, ouro e prata. Só a quantidade de ouro e prata descritas no pergaminho estariam avaliadas segundo a cotação atual em cerca de 3 bilhões de dólares, pois seriam cerca de 26 toneladas de ouro e 65 toneladas de prata. Isso sem adicionar as joias e pedras preciosas citadas no pergaminho. Segundo estudiosos do pergaminho, essa quantidade de tesouros seriam do inventário do Templo de Jerusalém, que teriam sido escondidos pouco antes da invasão e destruição romana. O pergaminho descreve especificadamente onde estaria cada um dos tesouros. O problema é que os pontos de referências utilizados no pergaminho para demarcar os locais já não existem mais. A ação do tempo de mais de 2000 anos
fez com que os pontos de referência se perdessem no tempo, e apenas um contemporâneo da época poderia descobrir aonde estava guardado cada um dos tesouros. É claro que esse fato não abalou os mais diversos caçadores de tesouros, só que há mais de 60 anos que o pergaminho foi decifrado, nada ainda foi encontrado. E a localização dos tesouros segue sendo um grande mistério. Cifras de Bale. Em 1822, Thomas J. Bale acabava de retornar de uma viagem a Santa Fé, no Novo México, com mais 30 membros de um grupo de expedição mineradora. E antes de sair para mais uma nova expedição, Thomas deixou com um seu amigo, Robert Morris, dono de um hotel em Lynchburg, na Virgínia, uma caixa de metal com diversos documentos dentro. Thomas explicou a Morris que dentro da caixa havia 3 documentos criptografados contendo a localização de uma grande quantia de ouro enterrado no condado de Bedford, na Virgínia. Ele também disse a Morris que se não retornasse em 10 anos, um amigo lhe enviaria a chave da criptografia dos documentos que continham a localização exata do tesouro e informações sobre outras pessoas que teriam direito a partes do tesouro. Porém, Morris esperou por 23 anos, e nem Bale e nem a chave da criptografia chegaram até Morris. Foi aí que ele abriu a caixa e tentou por conta própria decifrar o que estava escrito nos 3 documentos. O tipo de criptografia que foi utilizado por Bale era a criptografia que utiliza textos existentes e numerações de palavras e linhas. Mas Morris não conseguiu decifrar a mensagem. E depois de algum tempo sem ter sucesso para decifrar a mensagem, ele resolveu entregar os documentos a um amigo que também tentaria decifrar para eles. E foi esse amigo de Morris que anonimamente tornou a história popular em 1845, publicando um folheto com informações sobre a criptografia e a história de Bale, chamado The Bale Papers. No folheto, o amigo de Morris cita que havia descoberto a chave para a criptografia de 2 dos 3 documentos, que utilizava como texto base a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nos 2 textos decifrados, haviam informações sobre o conteúdo do tesouro e informações sobre as pessoas que tinham direito a partes deles. O problema é que a criptografia da primeira mensagem, que contém a localização exata do tesouro, nunca foi resolvida. Muitos acreditam que ela utiliza outro texto base para descriptografar, porém esse texto até hoje nunca foi encontrado. Estima-se que o conteúdo do tesouro tenha o valor de cerca de 20 milhões de dólares, devido à análise do bilhete que foi decifrado. Vários especialistas já tentaram decifrar os códigos, mas sem sucesso. Até hoje, diversas pessoas acreditam que podem encontrar o tesouro de Bale. E anualmente, o condado de Bedford recebe diversas visitas de pessoas de todos os Estados Unidos. Quem não gosta muito dessa situação são os fazendeiros da região, que constantemente têm as suas propriedades invadidas e destruídas em escavações clandestinas. Fato é que até hoje nada foi encontrado, e a criptografia de Bale ainda permanece um mistério. E você, o que achou desses 5 grandes mistérios da humanidade? Deixe nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.